Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Segundamos, começando mais uma semana, agora oficialmente no meio do mês de dezembro. Olha que o Natal e o Ano Novo tá chegando aí, viu? E como sempre, está começando mais um ABCcast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que conecta você com tudo o que acontece aqui no ABC, em São Paulo, em Brasília, no Brasil e no mundo. Eu sou a Suzana Rezende e tô aqui com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Olá, Su. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o programa vem carregado. Tem um capítulo encerrado no caso Carla Zambelli, com posse de suplente após decisão do STF. Tem também a crise da Enel em São Paulo virando problema político, jurídico e até ameaça de perda de concessão. E não para por aí. Além disso, ainda também tem notícia boa, viu? O trabalhador vai receber a segunda parcela do 13º que tá chegando por aí. É isso aí. Então já se informa, ajusta o volume e vem com a gente. Porque hoje tem justiça, energia, dinheiro circulando e serviço para a população. O café tá prontinho, a trilha já subiu e o ABCcast já tá começando. E nós iniciamos o programa falando do caso Carla Zambelli. JP, ouvinte, agora é oficial. Depois da renúncia da Carla Zambelli, a Câmara já deu posse ao suplente Adilson Barroso, do PL de São Paulo. Troca feita, cadeira ocupada. Isso aconteceu logo após o STF confirmar a cassação do mandato dela, anulando aquela votação da Câmara que tinha mantido a deputada no cargo. E o Supremo foi direto, sem nem muitos rodeios. Decisão judicial transitada em julgado tira mandato e a Câmara cabe só declarar, não votar se concorda ou não. Com a posse do suplente, o capítulo político se encerra em Brasília, enquanto Zambelli segue enfrentando os desdobramentos judiciais, inclusive a decisão da justiça italiana sobre a sua extradição. Política e justiça caminhando juntos e com barulho, né? É impressionante, né, Su? Como esses tipos tentam ganhar na malandragem até o último instante. A Zambelli achou que podia driblar a justiça com um jeitinho de quem troca nome no game no meio da partida. Renunciou, achando que assim ia escapar da cassação. Tipo quem pula do barco antes de afundar, mas continua com um pezinho na água. Só que o Xandão e a STF disseram a lei pegou, o mandato caiu e junto foram os seus direitos políticos. Então, no fim, a esperteza da moça tropeçou no próprio salto da estratégia furada. É mais uma atrapalhada dessa galera. Com certeza. A Zambelli, ela tentou dar um jeitinho em tudo. Desde ir pra Itália até aqui na renúncia, mas a conta chegou. E agora nós vamos para o nosso giro de notícias, abrindo com notícia boa para o trabalhador CLT, o 13º salário. Então, ouvinte, atenção que o dinheiro extra tá chegando aí. A segunda parcela do 13º salário deve cair até essa sexta-feira, dia 19. E esse pagamento vai alcançar mais de 95 milhões de brasileiros e deve injetar quase 370 bilhões de reais na economia. Lembrando que os descontos do INSS e do Imposto de Renda vêm agora, na segunda parcela. E para quem é aposentado ou pensionista do INSS, já recebeu tudo lá no primeiro semestre. Não vem nada agora. Estágio na CPTM. Uma boa oportunidade para quem é jovem e está de olho no primeiro emprego. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, ela, em parceria com o CIE, promove uma ação de estágio e aprendizagem na Estação Brás. O atendimento rola amanhã, das 11 da manhã às 3 horas da tarde, 15 horas, com o cadastro em vagas, orientação profissional e divulgação de cursos online. É voltado para estudantes de 14 a 24 anos do ensino médio, técnico ou superior.
chance boa para resolver isso no caminho do trem. E para finalizar o nosso giro, vamos falar sobre a fonte interativa de São Bernardo do Campo. Ouvinte, São Bernardo ganhou novos espaços de lazer e bem-estar com a inauguração da fonte interativa e academia ao ar livre na Esplanada do Paço. A ideia é transformar o local em ponto de encontro para famílias, com diversão, acessibilidade e incentivo à atividade física. Tudo integrado à pista de caminhada que já existe por lá. E foi um reforço no uso do espaço público com cara de verão chegando. Então o solzão tá batendo na porta, tem mais uma opção para você. E com isso nós fechamos o nosso giro de notícias dessa segunda-feira. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nas notícias que a gente trouxe hoje, pode acessar o nosso site, é o abcdoabc.com.br. E é lógico que hoje é segunda-feira, então a gente tem que dar aquela pausa para falar de esporte com Gabriel de Jesus. E esse fim de semana foi lotado de coisa, repleto de emoção, principalmente para os corações corintianos. Então é com você, Gabi. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Olá, ouvintes do ABCcast. Eu sou Gabriel de Jesus e aqui apresento os destaques do esporte. Rapidão, porque hoje tem bastante assunto. Começando pela Copa do Brasil. Pode comemorar, corintianos e cruzmaltinos, pois vocês estão na final da Copa do Brasil. Em Itaquera, o Corinthians perdia por 2-0 para o Cruzeiro, Arroio marcou 2 vezes para o time mineiro e no segundo tempo, Matheus Bidu diminuiu para o Timão. Como na ida o Corinthians tinha vencido por 1-0, em Minas, a partida foi para os pênaltis. Nas cobranças, Yuri Alberto errou para o Corinthians, enquanto Gabigol e Wesley pararam nas mãos do herói Hugo Souza. Breno Bidon fechou a conta e colocou o Timão na final da Copa do Brasil. Já no Rio de Janeiro, o Fluminense fez 1-0 em cima do Vasco, com um gol contra de Paulo Henrique. O Vasco havia superado o Flu na ida por 2-1. Com este resultado, a partida também foi para os pênaltis e Léo Jardim salvou defendendo o pênalti de Canóbio, levando o Vascão para a final da Copa do Brasil. Agora, Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 na Neoquímica Arena e no domingo a grande decisão às 18h30. E alô, torcida rubro-negra! Quarta-feira tem o Mengão que enfrenta o PSG, o Paris Saint-Germain, pela Copa Intercontinental às 14 horas. É isso mesmo, o Flamengo pode ser campeão mundial. Com essas notícias quentes do futebol, eu devolvo a bola para vocês. Suzana, JP, obrigado ouvinte, até a próxima. É isso aí, Gabi. Olha, o Corinthians quase matou o pessoal do coração. Mas vamos ver que ainda tem chão pela frente. Obrigado, Gabi. Abraço. Continuando nosso programa, vamos entrar em assunto que afetou a vida de milhares de pessoas, que é a Enel em São Paulo. Ouvinte, JP, 5 dias depois da ventania causada pelo ciclone extratropical, a situação finalmente melhorou, mas ainda tem muita gente no escuro. Mais de 60 mil clientes seguem sem energia na Grande São Paulo. E essa demora virou um problema grande para a Enel. A Justiça Paulista já deu prazo, ameaçou com multa pesada e agora o Ministério de Minas e Energia já entrou em campo falando até em perda de concessão. E o governo federal também subiu o tom. Disse que o presidente Lula mandou fiscalizar com rigor e deixou claro: serviço essencial não pode falhar desse jeito, ainda mais depois de um evento climático anunciado. De outro lado, a Enel afirma que 99% do serviço já foi restabelecido, mas a crise virou política, jurídica e administrativa. E a cobrança agora é para não deixar isso se repetir. A Enel acabou virando um sinônimo de escuridão, né? O problema é que o brasileiro paga a conta de luz e continua tateando as coisas no breu. O blackout é elétrico.
mas parece que também é moral. E a gente daqui de São Paulo já vem enfrentando há muito tempo problemas com a ANEEL, principalmente com esses apagões devido a eventos climáticos. No caso, esse daqui desses ventos já estava sendo avisado que esses ventos viriam por São Paulo e não foi feito um plano de contingência. Inclusive, hoje a gente estava no aniversário de 35 anos do consórcio do Grande ABC e o deputado Tiago Auricchio defendeu para não renovar o contrato da Enel. Mas e você, ouvinte, que está passando na pele tudo isso? Você quer realmente que a Enel saia ou vai dar uma terceira chance, se assim podemos chamar? E continuando, nossa última notícia aqui do podcast, as eleições no Chile. JP, eleição definida no Chile, hein? O candidato de extrema-direita, José Antônio Castro, foi eleito presidente neste domingo com 59% dos votos, superando a comunista Janete Jara, segundo os dados divulgados pelo Serviço Eleitoral. E o resultado continua o favoritismo de Castro nas pesquisas, mesmo depois de Jara ter vencido no primeiro turno. Ao todo, 15,6 milhões de eleitores estavam aptos a votar numa eleição marcada pelo debate sobre criminalidade e imigração irregular. E após a confirmação do resultado, Janete Jara reconheceu a derrota nas redes sociais e disse que a democracia falou claro, além de informar que entrou em contato com Cast para desejar êxito pelo bem do Chile. Cast, o nome mais à direita desde a ditadura de Pinochet, venceu defendendo medidas duras, como o muro na fronteira com a Bolívia e o uso de militares contra a imigração ilegal. Temas que dominaram a campanha num país onde, mesmo sendo um dos mais seguros da região, 63% da população aponta o tema violência como a principal preocupação do país. Então o Chile voltou a brincar de pêndulo político e dessa vez balançou para o lado da rigidez, né, Su? O Cast chega com um discurso de ordem e perfumaria de tirania, vendendo segurança como se fosse um milagre de farmácia. A tática é bem antiga, usar o método para disciplinar o voto, transformar insegurança em bandeira e pânico em programa de governo, e no país mais estável da América do Sul, o medo venceu por pontos. Talvez porque a estabilidade estava entediada demais e se esqueceu que o autoritarismo também volta de mansinho, disfarçado de ordem. Pois é, JP. Será que um muro realmente é a forma de deixar o país mais seguro? A gente vai observar aqui nos próximos anos de mandato. O importante é que essa eleição foi feita de forma democrática e que o Chile possa colher os frutos de quem ele elegeu. E agora vamos para o nosso Quem Disse Isso? Aquele momento que a gente para, respira, reflete e anota a frase que a gente vai te dizer agora. Então, conta pra gente, JP. Então, vamos de frase nessa segunda-feira. Livros não são sobre fuga, são sobre descoberta. E eu vou repetir. Livros não são sobre fuga, são sobre descoberta. E aí? Quem é o dono ou a dona da frase de hoje, Su? Conta pra gente. Quem disse isso foi uma escritora britânica que transformou aventura, infância e curiosidade em combustível literário. E a dona dessa frase é Katherine Rundell. E ela prova que livro bom não te tira do mundo, não. Ela te devolve pro mundo mais atento, mais corajoso e cheio de perguntas. E assim a Rundell escreve a descoberta muito depois da última página. Tem dia que tem frase da Catherine, mas que bate forte porque traduz tudo que a gente vive no noticiário, encontrando clareza em meio ao caos. E hoje a gente falou de luz que ainda falta para muita gente. Isso que tem gente que ainda vai poder respirar melhor com o 13º chegando na conta. E Brasília tentando alinhar lei com voto, e no meio de tudo isso, a descoberta é que cada pequena vitória, cada oportunidade de trabalho e cada salto político tem um pouco dessa aventura que a vida real exige. Não é fuga nem esquiva, é encarar as páginas uma por uma, sem achar que a gente já sabe do final.
E é dessa forma que a gente encerra mais um episódio do ABCcast, sempre indo direto ao ponto, explicando tudo direitinho para você ficar por dentro de tudo que é importante para o seu dia a dia. E como sempre, se você quiser ouvir episódios anteriores ou acompanhar a gente, basta nos seguir no seu tocador preferido. Então nós estamos no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music e no Apple Podcast. É só seguir a gente, ativar o sininho e dar o play. E não esquece que nosso conteúdo tá no abcdoabc também.com.br, atualizado diariamente com as principais notícias da região e do Brasil. E se você curtiu o nosso episódio, compartilha com os amigos, com a família e até com aquele colega que vive dizendo que não entende mais nada sobre o noticiário. Informação boa é para circular e não para guardar. Então, a gente sempre te escuta por aqui e pelas nossas redes sociais, como o Instagram, abcdoabc_oficial, porque a conversa continua por lá. É isso aí, e como sempre, o nosso agradecimento aqui para você ouvinte que nos acompanha diariamente e deixa a gente entrar um pouquinho na sua rotina, seja no seu carro, na sua casa, lavando a sua louça ou até mesmo no fone enquanto limpa a casa. Nosso muito obrigada JP pelo episódio de hoje e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.